palavra, Senhor, como filho, Senhor. Deus, a palavra que o Senhor já colocou no seu coração, Senhor. Fala, Senhor, Pai Santo, a tua vontade, aquilo que o Senhor quer, meu Deus, Pai Santo, que nós venhamos ouvir, Senhor, nesta noite. Não que nós queremos ouvir, Senhor. Por isso, meu Deus, se toma nas tuas mãos, usa como o Senhor tem usado o teu filho, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Quem está alegre com Jesus nessa noite? Amém. Quem veio com frio para cá hoje? Aleluia. Coisa gostosa, né, amor? Estar na igreja com Jesus nesse friozinho. Né? Você podia estar em casa, você podia estar debaixo das cobertas, estar ouvindo um jornal, mas você escolheu o melhor lugar. Você escolheu estar na presença do seu Pai. Glória a Jesus. Irmãos, deixa eu já me apresentar. Meu nome é Marcos Paulo. Pela graça de Deus, o Senhor nos chamou para ser evangelista na casa dele. Aquela é minha esposa, a diaconisa Daniela, tem me ajudado, tem me suportado, né? Glória a Deus. Eu sou muito grato a Deus pela vida desta jovem. E nós temos feito a obra do Senhor tem nos mandado. O irmão nos fez um convite esses dias, conheci ele fazendo um serviço na casa de uma amiga. E aí, dali Deus gerou um caminho para que hoje estivéssemos aqui. E eu digo para você, se você veio buscar algo da parte de Deus, pode ter certeza que o Senhor Deus já enviou do céu para a sua vida. Eu queria convidar você, no nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do livro de Atos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Ah, Jesus de maravilha. Todos acharam? Capítulo 4 e o versículo 32. Louvado seja Deus. Fiquei muito feliz quando o irmão me chamou, mas fiquei mais feliz ainda quando ele me falou assim: irmão, o tema é recomeçar. Eu falei: oh, glória a Jesus. Porque se tem uma coisa que Deus faz na vida do crente é recomeçar. Não é verdade? Então vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 32. E diz assim, ó: era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, e que era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos discípulos, e repartia cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Todos juntos diz: apóstolos. Amém? Pode sentar, glorificando a Deus. Já quero deixar você ciente, irmão, que eu não sou refém do seu glória a Deus e do seu aleluia. Você sabe bem o que você veio trazer para Jesus nessa noite. A única coisa que eu peço a você encarecidamente é que você preste a sua total atenção nessa noite, para que você não venha perder nada daquilo que Deus veio falar com você. E eu sou bem sincero em dizer, eu já estou sentindo a graça de Deus sobre esse lugar. Aleluia, Jesus. Oh, glória, glória, aleluia. Maravilha. Queridos, nós ali, eu estava falando da minha esposa, de mim, e eu não falei para você que nós pertencemos ali à igreja Vitória e Praça, no Rochidale. Ajudamos o nosso pastor João Batista, que
que tem nos abençoado para estar pregando o Evangelho, para ficar vivendo no campo aí, semeando a palavra do Senhor. E na noite de hoje estamos aqui para mais uma vez, irmão, servir os irmãos na mesa do Senhor. E o irmão, quando ele me deu esse tema, ele disse assim: irmão, o tema é recomeçar. E quando ele falou esse tema, eu fui orar a Deus e logo em seguida ele acabou de me falar, e eu estava já vivendo uma situação de recomeço. Eu falei: Senhor, que palavra boa. Eu estava pedindo para o Senhor algo para que eu pudesse recomeçar, e aí o Senhor me envolve num culto desse para estar pregando a respeito de recomeço. E mais uma vez eu quero me fazer dependente do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu tenho tanta vontade de saber o que Deus vai falar com você, quanto Ele vai falar comigo também nessa noite. E antes de pregar a respeito desse acontecimento, eu acredito que todos aqui creem e sabem o que estava acontecendo, aquilo que foi lido. Aquilo que foi lido aconteceu quando, depois que Jesus morreu, no capítulo 2 do livro de Atos, a Bíblia nos fala a respeito do dia de Pentecostes. Que aconteceu o quê? Que a promessa que Jesus disse que viria veio sobre o povo dele, que era o Espírito Santo de Deus batizando a igreja com fogo. E naquele dia foram distribuídas novas línguas e dons, e a igreja do Senhor crescia. Mas para você entender, antes de a gente chegar nesse texto, antes da gente chegar nesse acontecimento, porque eu quero falar a respeito de você, a respeito desse recomeço. Porque para isso acontecer, algo teve que recomeçar. Porque tudo começou lá atrás. Tudo começou lá em Gênesis. O primeiro recomeço do homem foi em Adão. E o outro recomeço que teve foi em Abraão. Mas eu queria falar com você a respeito desses homens que recomeçaram em Deus. E que todos eles que recomeçaram levantaram os seus altares. Então eu queria conversar hoje com você a respeito de levantar alguns altares. Que ao longo da caminhada eu e você precisamos levantar diante de Deus. E Deus, por sua infinita graça e bondade, nos ensinou que todas as vezes que levantávamos um altar, isso significava que nós estávamos como? Alinhados na vontade dele. Não é assim, igreja? Todas as vezes que a gente levantava um altar para Deus, seja ele um altar de adoração, seja ele um altar de sacrifício, seja ele um altar de obediência, era porque estávamos alinhados com o Senhor. E o primeiro altar que eu quero falar para você é o altar que está escrito em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Não precisa você abrir não, eu passei o dia comendo, para te entregar mastigadinho. E o primeiro altar é de um homem chamado Noé. Noé tem de Deus agora a incumbência de criar uma arca, algo que era para uma situação em que nunca havia acontecido. Deus chamou Noé para construir algo que diante dos outros ele iria parecer um louco. Aleluia. Porque naquela época, antes de Noé, antes do dilúvio, não havia chuva. Não havia o que hoje para nós é comum, que até acontecem tragédias através dela. Não havia aquilo. Acontecia que quando o tempo, as nuvens desciam, o vapor subia, e era sempre assim, o vapor subindo e o vapor descendo. Perdão. Mas não havia chuva. Então agora Noé vai pregar para as pessoas, dizendo para elas que Deus agora iria reformular a terra, porque a maldade do homem havia crescido. E aí Noé diz que haverá um dilúvio. E aí os homens dizem: mas como assim um dilúvio? Você nunca choveu. Você é um louco. O que você fala para a gente é loucura. Não parece uma pregação do Evangelho, irmão? Não parece com que eu e você muitas das vezes temos feito, muitas vezes, embora nós temos visto essas coisas que eu vou dizer agora muito pouco. Homens e mulheres de Deus nas praças pregando. É muito pouco que isso acontece. Mas quando a gente vê isso, não parece loucura. O mundo olha e fala: parece doido, não sei para que isso, ficar aí falando essas coisas. Quantos de vocês não ouviram isso no começo da caminhada? E quantos de nós já não ouvem mais isso? Porque já não andamos mais como no começo da caminhada.
Eu confesso para vocês, irmãos, eu não sou um pregador conhecido por entregar a chave de bênção, por entregar a chave de vitória. Minha esposa é minha testemunha. Eu sou um pregador conhecido como um pregador que gosta de pregar sobre alinhamento. Um alinhamento que nós tenhamos com a palavra de Deus, porque já é a última hora e pode soar o som da trombeta, e eu e você acabar não ouvindo esse som se nós não estivermos alinhados com a vontade do nosso Pai. Então por isso eu prefiro que você saia daqui hoje triste com você, entendendo que você precisa melhorar, do que você sair daqui alegre, contente, com um monte de promessas vazias, sem saber se foi Deus que falou ou se não foi Deus que falou. Aleluia! Eu já sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! E agora Noé está ali pregando a palavra e falando que Deus iria fazer e que Deus iria fazer algo. Só que ninguém leva isso a sério. E de repente, quando alguém menos espera, começa a cair as gotas do céu, as gotas de águas, e o dilúvio vem. Glória a Deus. E o dilúvio vem. E com o dilúvio, o povo entra em desespero e todo mundo já sabe o que acontece. O pessoal fica empolvoroso. E todo mundo vai entrar dentro da arca. Bate, ai, Noé, nos ajuda, deixa entrar. Só que a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que aquela arca foi fechada pelo lado de fora. Aleluia. Só que ela foi tão bem fechada que quem estava fora não abria. Isso parece que nos faz lembrar alguma coisa, não faz, irmão? O dia que alguns vão bater na porta e vai dizer: Senhor, eu queria tanto voltar. Senhor, deixa eu entrar. Jesus, me ajuda. Senhor, tem misericórdia. Mas aí já vai ser tarde. Aleluia! Aleluia! Quantas igrejas hoje em dia não pregam mais sobre o arrebatamento, sobre o arrependimento? Ei, queridos, sabe uma coisa que eu descobri por esses dias lendo a Bíblia? Que a libertação não é para o ímpio lá fora. A libertação é para mim e para você que é crente. Porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando a um determinado grupo em João 8. Aí ele diz assim, ó: e Jesus disse a todos os que creram: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Se Jesus disse isso só para os que creram, então Jesus disse isso para quem? Para os crentes, irmão. Aleluia! Porque eu e você precisamos todos os dias recomeçar em arrependimento, recomeçar a glória. Ai, Jesus da glória! Ai, Jesus! Aleluia! Porque todos os dias nós temos que buscar a Deus em arrependimento. Eu sei que existem igrejas e existem lugares que estão vivendo oba, isso e aquilo, mas Deus te escolheu para ser a diferença. Deus te chamou, não foi para ser igual aos outros. É por isso que às vezes você é até incompreendida. Às vezes você é até incompreendido. É por isso que às vezes quando você vai falar de Jesus ou pregar, você fala: mas por que tantas pessoas não dão tanto glória a Deus ou aleluia quando eu prego, quando eu falo? Sabe por quê, querido? Porque quando você abre a boca, você abre a boca para falar a verdade. E a verdade às vezes ela não vai ser tão bem aceita. Porque a verdade dói, mas ela cura. Aleluia! Aleluia! A verdade cura, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Noé está dentro dessa arca, irmão. Imagine você, com todos aqueles animais que nós sabemos que ele colocaria lá dentro. E não é um dia, não é 2 dias, é 40 dias e 40 noites. Aquela arca, ó, ele já não tinha mais nem noção de que hora que era o dia e que hora que era a noite. A única coisa que ele via era bicho noite, bicho dia, e era o tempo todo. Você já imaginou, irmão? Você já imaginou o que é a responsabilidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus? E aí a gente vê hoje em dia um evangelho que parece que é mais glorioso,
mais honroso e famoso do que o evangelho que pregavam esses homens. Eu sou de uma época, queridos, que o evangelho de Cristo era algo tão puro, tão genuíno, que às vezes você ia dentro da igreja e quando você pegava na mão do irmão para saudar ele com a paz do Senhor, Deus revelava a vida do irmão todinho. Sabe por quê, irmãos? Eram homens e mulheres que não se importavam se estava sofrendo, se estava na dificuldade, porque sabiam que todo o sofrimento que passava só deixavam eles mais próximos de Deus, mais próximos da vontade do Senhor. O problema é que nós, 2022, vivemos um evangelho diferente. Ai, Jesus! Nós vivemos um evangelho hoje que quando Deus não cumpre uma promessa para esta terra, a gente coloca Deus na parede e diz: se o Senhor não quiser, eu vou embora. Se o Senhor não quiser, eu vou sair. Ah, Jesus! Ai, Jesus, nos ensina a recomeçar nessa noite. Nos leva ao verdadeiro recomeço, Senhor, nessa noite. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos do recomeço, Jesus. Um recomeço de dentro para fora. Não um recomeço que vai somente de palavras, mas um recomeço, irmão, como era um recomeço na vida dos homens e mulheres de Deus, que por mais perseguidos que eles fossem, por mais afrontados que eles fossem, as pessoas olhavam e diziam: rapaz, ali eu sinto Deus, ali eu sinto a presença de Deus quando ele louvava, quando aquela mulher abre a boca. Ah, Jesus, Jesus! E Deus escolheu essa igreja para recomeçar. Ah, Jesus! Quem está disposto a recomeçar com Jesus? Quem está disposto a recomeçar do jeito que tem que recomeçar? Aleluia! Oh, aleluia! Quem tem certeza que Deus não trouxe você nessa noite aqui, irmão, levante a sua mão. Aleluia! Porque sabe de uma coisa, não foi você que decidiu vir para cá, foi o Espírito Santo de Deus que precisava falar com você. Aleluia! E aqueles homens e mulheres sofrendo, apanhando, mas nunca negando. Sofriam, apanhavam, levavam a sua cruz. E existem até louvores da harpa que eles dizem que os maiores louvores foram feitos em dias de tribulação, em dias de dificuldades, em dias em que homens e mulheres pareciam que iriam ser esmagados, mas não negavam Jesus por nada. E aí vem eu e você agora, um aperto de nada, e a gente quer negar a Jesus. Uma simples oferta ou um prato, e a gente nega Jesus. Jesus nos trouxe nessa noite aqui, irmão, para nós firmarmos um posicionamento nele. Ainda que o mundo lá fora olhe para mim, para você e diga: você está ficando louco. O evangelho não é desse jeito não. Você vai dizer: ei, o Deus que eu conheço é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora Noé está dentro daquele barco. Noé está dentro daquele barco. E Noé agora sai lá fora e querendo uma solução para ver se voltava à terra novamente. Noé agora olha lá para fora e a única coisa que ele vê é água. Noé, homem de Deus, chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus, e agora está numa situação em que ele só vê água. Ué, Deus, mas o Senhor me chamou para pregar? O Senhor me chamou, falou que ia ganhar a minha família? O Senhor não disse que ia isso e aquilo? Não foi? Mas olha só o processo da vida de Noé. Noé agora está numa situação que ele olha para um lado, olha para o outro e ele não vê absolutamente nenhuma saída. Se fosse hoje em dia, o camarada ia falar: esse aí está em pecado, esse aí Deus não é com ele. Porque do ponto de vista teológico de hoje em dia, queridos, do ponto de vista
Paulo, Tiago, Silas, Timóteo e tantos outros seriam fracassados. Você sabia? Os homens se deixaram a palavra de Deus contida para que eu e você nos alimentassem, inspirado pelo Espírito, ao ponto de vista da teologia de hoje, seriam homens fracassados. Porque não estariam ricos, porque não estão bem sucedidos, porque não foram prósperos. Ei, aleluia! Mas deixa eu contar um negócio para você. Essa mesma palavra conta-nos de um homem chamado Paulo, que um dia estava dentro de uma prisão, num lugar frio, talvez diante de uma luz de uma lamparina, escrevendo uma carta. E esse homem vai dizer no livro de Efésios, ele diz assim: irmãos, não se preocupem, porque nós estamos nas regiões celestiais com Cristo. Amém? Deixa eu dizer para você, Paulo não estava na região celestial, Paulo não estava em outro lugar, a não ser dentro de um lugar frio, numa situação difícil. Mas o lugar que ele estava não determinava o lugar aonde Deus iria o levar. Aleluia! Por isso, não importa a situação em que você esteja passando hoje, continue firme, querido. Continue firme buscando ao Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai se pôr de pé, te pegar pela mão, e muitos vão ter que ver o agir de Deus na sua vida. Agora, Jesus. E aí, Noé, agora, quando cessam as águas, Noé para, a barca para e Noé desce. E a Bíblia diz que no capítulo 8, versículo 20, Noé desce e aí ele levanta um altar para Deus. O primeiro altar, depois de que tudo foi destruído, foi o altar do agradecimento. Ele levanta um altar, Deus recebe o altar. E aí eu quero conduzir você um pouquinho mais para frente e conhecer mais um altar de um homem que levantou muitos altares, que foi um homem chamado Abraão. No capítulo 12, Deus fala: Abraão, sai do meio da sua parentela, vai embora. Sai daí, senão você não vai crescer, não. Se você ficar ouvindo um falando, outro falando, você não cresce. Então sai do meio dele e ouve a minha voz. Quem já está entendendo o que Deus está dizendo? Sai do meio de muitas vozes, sai do meio de muitas coisas e se tranca dentro do seu quarto e vai falar com o teu pai que está em segredo, porque em público ele vai te honrar. Jesus! Se tem um lugar que Deus preparou para mim e para você, é o lugar do secreto. E esse lugar do secreto Jesus nos devolveu. Adão perdeu o lugar do secreto quando ele desobedeceu. E ele saiu do lugar do secreto. Sabe qual era o lugar do secreto do Adão? Deixa eu só abrir entre aspas aqui para você entender. O lugar do secreto do Adão era quando toda noite, toda tarde, no crepúsculo da tarde, sabe quem vinha? O pai falar com o seu filho. Toda noite, todo finzinho de tarde, Deus vinha. A palavra diz que Deus vinha para conversar com Adão. Todos os dias. Eu acredito que quando Deus ia vindo, ele sentia algo. Ele está chegando. Sabe aquela coisa gostosa? Quando você sente que você sabe que Deus está chegando, que Deus está falando com você, você fala: eu sei, Deus, eu estou entendendo. É o Senhor que está falando. Aleluia. E ele começou a entender aquilo, só que em um determinado momento Adão vai e peca. Mas sabe o que me chama a atenção? É que por mais que Adão pecou, havia se estabelecido o lugar do encontro. E todos os dias era o lugar do encontro dele. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. E agora eles estão no lugar do encontro e quem chega? Deus. Adão, onde você está? Onde você está, meu filho? Adão, ó, calado. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu e você peca, quando eu e você desagrada ao Senhor, a gente tem o costume de se esconder dele. Fingir que ele não está falando, fingir que não é com a gente. Não é verdade? E aí agora o Adão, ele entendeu isso, e aí ele falou: não vai ter outro jeito. Porque Deus já sabia onde o Adão estava. Mas Deus não ia quebrar o princípio que ele estabeleceu de um relacionamento com o homem. Deus não ia chegar: olha, não. Deus falou: eu vou do mesmo jeito. E ele foi. E Adão, ó. E Deus deixou de ir no lugar do encontro? Não. Sabe por
quê, irmão? Porque o problema de quem peca é com quem peca. Porque Deus que poderia perdoar, que tinha o poder de lançar o homem das trevas, ele não fez isso. Ele foi lá. Mas o homem sempre querendo dar um jeitinho, sempre querendo arrumar uma desculpinha. A gente sempre inventa alguma coisa que aconteceu isso por causa daquilo. Não é verdade? Eu parei de servir a Jesus por causa disso, daquilo. Um dia um jovem falou para mim assim: eu parei de servir a Deus por causa dos crentes da igreja, eu parei de servir a Deus por causa do pastor. Eu falei: mas no dia que você foi para Jesus, você foi por quê? Foi porque Jesus me chamou. Eu falei: então. Eu falei: querido, sabe qual é o nosso único problema? Quando a gente vai pregar para alguém que está fora da presença de Jesus, ele vai pregar para você. Ele vai dizer assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei com isso, eu falei aquilo, eu falei hebraico, eu falei aramaico, eu fiz tanta coisa. Aí eu vou dizer para ele: querido, a única coisa que você não fez foi negar a si mesmo por amor a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu sinto o Espírito Santo de Deus passeando isso. Aleluia! Eu sei que o crente já está sentindo isso. Aleluia! E às vezes a gente para e a gente muitas das vezes coloca a culpa nisso, naquilo. Mas, irmãos, vamos ser francos um com o outro. O que falta para mim e para você? Se Jesus nos é suficiente, o dinheiro não é o problema, a perseguição não é o problema, as lutas não é o problema, as dificuldades também não são o problema, porque você tem Jesus. Aleluia! Se você tem Jesus, Ele tem que ser suficiente para você. O problema é que hoje em dia a gente está indo na casa de Deus buscar Deus por coisas que são dessa terra. E a Bíblia nos ensina, ela fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer saber uma coisa? A última coisa que um crente deveria pensar é em coisa material. Porque o crente devia estar tão apaixonado por Jesus, mas tão apaixonado por Jesus, que se as coisas materiais quisessem ser abençoadas, elas que seguissem dele. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor te alcançarão. Então, irmão, pare de correr atrás da bênção, corra atrás do abençoador. Aleluia! Porque é só Ele, é tudo dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Para alguns que não sabem, irmão, eu vivi muito tempo viciado em crack. E um dia desses eu estava pregando ali numa biqueira, pregando numa biqueira ali numa aliança. Eu estava conversando a respeito de Jesus com um jovem que tinha se afastado. E aí um outro jovem que me viu na época do crack carregando lixo nas costas, ele me viu, olhou para mim e disse assim: Marquinhos, cara, que bom te ver falando de Jesus, cara. Como é bonito ouvir você falar de Jesus. Ele falou: você está na igreja? Aí eu falei: não, eu estou em Cristo. Aí ele falou: mas peraí, mas você foi na igreja? Sim, mas eu estou em Cristo. Mas peraí, mas você não foi lá na frente e aceitou Jesus? Eu falei: não, Ele que me aceitou. Totalmente contrário daquilo que a gente pensa. Aí ele disse para mim assim: irmão, mas por que você é diferente? Por que você não fala igual aos outros? Eu falei: porque eu entendi que não é sobre mim, é tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós precisamos entender isso, queridos. Quando a gente entender que tudo está em volta de Jesus, aleluia, aí nós vamos entender o lugar de reposicionamento e iremos recomeçar com Ele do jeito que Ele tem que começar. Aleluia! Eu te amo, Jesus! Aleluia! Sabe por que eu não insisti eu te amo assim, irmão? Porque Deus fala comigo na hora também. Aleluia! E agora Abraão levantou um altar
altar. Agora o altar do concerto. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vai nos falar a respeito daquela história que você conhece dos profetas de Baal. E uma das coisas que me chamou a atenção foi esse verso aqui. Já li nele. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia. O altar estava quebrado ou não estava, igreja? Sim ou não? Sim. Eu quero que você entenda, eu quero trazer você, para você, porque vai chegar um dia que Jesus vai falar assim: você lembra? Eu falei com você mesmo. Mas para você entender, olha só, Elias foi consertar um altar, não foi? Só para você entender onde foi que o altar quebrou. Porque falar que o altar está quebrado é fácil. Agora, por que o altar quebrou? Qual era o motivo desse altar estar quebrado? O altar do povo de Israel. Olha só, no capítulo 18, versículo 21, nós lemos o 30, agora no 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Sabe o que está derrubando os altares de crente nesses dias? Sabe o que está acabando com o povo da igreja de Cristo? É cochear em dois pensamentos. É não conseguir viver o que está escrito em Romanos 12. Romanos 12 diz assim, ó: não vos amoldeis com este mundo. Aleluia. Mas hoje em dia está difícil para saber quem é crente e quem não é. E eu não estou dizendo por causa de veste, eu estou dizendo em atitudes. Hoje em dia tem crente que está tendo algumas atitudes que você fala: não, até o capeta deve olhar de lá e falar: eu não tinha coragem de fazer o que você é. Mas que nós possamos entender, irmão, que o cochear em dois pensamentos, às vezes, pode ser quando a gente tem aquele versículo: buscar o reino e a sua justiça e as demais. Só de você buscar as demais primeiro, já é cochear em dois pensamentos. Só de você colocar alguém no lugar de Deus na sua vida, já é cochear em dois pensamentos. Jesus um dia disse, ele não estava sendo malvado. Jesus disse assim: aquele que não deixa pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs, casa, terreno, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não é desta maneira? Sabe por que Jesus estava dizendo isso, irmão? Porque o único que pode manter você com tudo isso seguro é Ele. Aleluia. Porque quantas e quantas mães dão as suas vidas pelos seus filhos e estão perdidos no crack? Quantas e quantas mães dão a sua vida pelos seus maridos e estão perdidos no adultério? E vice-versa. Então que nós possamos entender nesta noite que nós devemos ter um só pensamento, colocar o nosso altar diante do Senhor e entender: Aleluia. Aleluia, Deus. que Ele é o melhor para nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Elias levanta esse altar, e aí, se eu for falar para você de todos os altares, vai faltar tempo aqui. E eu comecei a ver que todos os profetas e homens de Deus levantaram um altar, não é, irmão? E isso foi muito bom, isso foi bonito. E eu falei: meu Deus, que coisa linda, todos os homens de Deus têm um altar levantado. E aí eu pensei, eu falei: então agora o negócio é, quando eu for agradecer a Deus, eu tenho que levantar um altar de gratidão. Quando Deus me abençoar, eu levanto um altar de gratidão. Quando Deus me mandar obedecer, eu levanto um altar de obediência. Quando Deus me mandar fazer algo, eu levanto um altar para esse algo, não foi? Só que aí, irmão, eu comecei a ler a Bíblia.
E eu falei, já que todos os profetas levantaram o altar, eu quero conhecer o altar de Jesus. Ó. Aí vem Jesus, com 12 anos de idade. A Bíblia diz que ele nasce através de uma perseguição, logo no início. Aí com 12 anos de idade, onde está Jesus? Impressionando os homens, não é? No meio do templo, impressionando todo mundo. Impressionando uns e outros. E o que me chama a atenção é que logo depois que Jesus impressionou esse povo, Jesus sumiu. Você não vê mais Jesus. Falar de Jesus. Dos 12 anos até os 30, você não vê mais falar de Jesus. E aí um dia eu estava dentro de uma igreja, fui convidado para ir numa igreja, e aí tinha um pregador, e esse pregador no dia ele foi pregar, e ele estava dizendo assim, olha, eu preguei para um jovem, e esse jovem aceitou Jesus, e aí no outro mês, um ano depois eu vi ele, eu falei, e aí como é que você está, varão? Ele falou, estou bem. Ele falou, e aí, está pregando? Ele falou, não. Ele falou, não, como assim não? Você tem que pregar, você tem que ir, você tem que anunciar. Aí ele falou que voltou 2 anos depois lá, e nada do jovem está pregando. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. E aí ele falou assim, 3 anos, irmãos, e o menino não pregava. Aí tinha um jovem do meu lado. E como eu te disse, eu vivo o evangelho do reino. E o evangelho do reino vai diferente do evangelho que muitas das vezes está sendo pregado. Por quê? Vou te explicar. Porque quando ele falou assim, não, o menino não queria pregar, aquilo na hora, o Espírito Santo de Deus falou dentro do meu coração, tem muitos que eu ainda não coloquei para pregar. E ele está machucando esses. Olha só. E aí na hora eu olhei para esse jovem que estava do meu lado, e eu percebi que ele estava concordando com o irmão. Eu falei assim, rapaz, você viu 3 anos? Quando eu falei 3 anos, ele achou que eu ia concordar. Aí ele falou assim, é mesmo, 3 anos é demais. Eu falei, é mesmo? E Jesus, que começou com 30? É, Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso, irmão? Porque às vezes a gente está muito preocupado em levar a palavra, em pegar a palavra, mas esquece que melhor do que pregar é viver ela. Aleluia. Sabe por quê? Hoje, aonde eu moro, é o mesmo lugar da onde eu passava com um saco de lixo para ir às biqueiras buscar crack. É no mesmo lugar onde as pessoas me viam humilhado com um cachinho de crack. E hoje eu não preciso abrir a boca. Quando eu passo na biqueira, ele diz assim, aí mano, não deu certo. Aleluia! Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. É o seu testemunho que vai fazer a diferença. Aleluia! Ah, Jesus! Alguns anos atrás, irmãos, eu estava dentro de um rio do Aliança, juntando pets, garrafa pet, dentro de um saco, para levar no ferro velho, para juntar R$5 para fumar uma pedra de crack. A moça que eu trabalhei na casa deles, que eles me conheceram, sabe bem essa história, não sabe? Se vocês quiserem conhecer, eu tenho esse testemunho, vou contar hoje aqui, mas também tenho esse testemunho no YouTube. É EV Marcos Paulo, o canal que a gente criou para divulgar o reino de Deus. A minha intenção não é ganhar dinheiro com isso, e para isso eu já tenho meu trabalho. A minha intenção é que pessoas entendam que o mesmo Deus que salvou o viciado ontem está salvando hoje e vai continuar salvando, desde que a igreja se posicione. Aleluia! E nesse mesmo lugar, irmão, nesse mesmo lugar que eu parava assim, ó, tem uma rua de frente, como se fosse esse caminho aqui, ó. Esse mesmo lugar, hoje, para a glória de Deus, há 6 meses atrás, eu morava numa casa de 2 cômodos alugado. Hoje, para a glória de Deus, Deus nos abençoou com uma casa de 9 cômodos. Aí eu vou falar assim, não, mas como assim? Ei, quando você realmente priorizar a Deus, se prepare. Quando eu falei para você que as bênçãos de Deus ela vai até você, é porque eu vivo isso.
não ia ser hipocrisia. E eu sei que diante de Deus esse culto está sendo assistido. Essas palavras estão sendo gravadas no memorial de Deus. Então eu sei que eu terei que dar conta. Então por isso eu não posso vir aqui para você e dizer que Deus vai te dar uma chave disso, chave daquilo, chave daquilo outro. Não. O que eu tenho para dizer para você é: permaneça fiel, que Deus vai te surpreender. Amém? Glória a Jesus. Aí agora, Jesus vem, com 30 anos resolve exercer o ministério. Aí Jesus aparece no Rio Jordão. Chegou no Rio Jordão, João Batista olha. João Batista tinha mania de chamar quem ia ser batizado com os nomes lá, né? Meio doido. E aí João Batista chamando cobra fulano e cobra ciclano, e lá vai, e serpente, víbora, e olha quebrando. E daqui a pouco, irmão, pensa você, um profeta da vez, o profeta que descia a borracha, mas ele descia a borracha porque o povo estava no pecado. Ele não descia a borracha porque o povo lá, não, porque era o jeito dele, não. Porque o homem de Deus, direcionado por Deus, ele entende que o amor não está em realizar, o amor está em dizer não. Todos os não de Deus eram porque Deus amava. Deus falou para Adão, falou: Adão, não toca. Aleluia. E o que Adão fez? Foi lá e tocou. Então aprenda com os erros dos outros. Quando Deus falar não para você, falar: Deus, o que o Senhor está preparando de melhor aí através dessa obediência? Porque se Adão, o Senhor falou não, ele foi lá e fez e deu no que deu. Então se ele tivesse obedecido, com certeza coisa boa teria. Aleluia. Não é verdade, gente? Mas eu vou dizer para você que Jesus nos devolveu essas coisas boas. Porque o Adão perdeu lá, como eu estava dizendo. Aí agora, Jesus vem e é batizado. Quando Jesus era batizado, irmão, a Bíblia diz que o céu rasgou. Só que antes do céu rasgar, o João Batista, quando Jesus vem, você imagina o olho de João Batista brilhando. Quem está vindo ali, irmão, quem está vindo ali é aquele que ele passou a vida inteira pregando, dizendo que ele queria, e ele ajustaria, e ele realinharia, e ele deixaria tudo no recomeço, faria tudo do jeito que teria que ser feito. E agora aquele quem ele estava pregando estava vindo diante dele. Imagina o coração do homem, imagina você. Aleluia. É por isso que para mim e para você a oração não pode ser pesada. Um dia desse eu estava na igreja, a irmã olhou e falou assim: irmão, você pensa que orar é fácil? Orar é difícil, orar não é gostoso, orar é ruim. Irmão, eu quase chorei na hora que ela falava aquilo, e ela é minha amiga. E um dia eu fui pregar lá, e aí eu tive que falar o que eu vou dizer aqui agora. Eu disse: irmão, falar com Jesus não pode ser doído, falar com Jesus não pode ser ruim. Sabe por quê? Porque se eu amo Ele, eu louvo Ele, eu adoro Ele, eu venho para a casa dele, com Ele, falar com Ele pode ser alguma coisa ruim. Ah, Jesus! Mas eu entendo, irmão, que isso acontece diante do relacionamento que a pessoa tem com a outra. Você já percebeu que tem pessoas, que tem pregadores, que quando ele vai pregar uma palavra, você não vê a hora de acabar o culto? Você fala: meu Deus do céu, por que não acaba logo? Mas tem uns que parece que você fala: Deus, deixa continuar, deixa rolar. Não é dessa maneira. Sabe por quê, irmão? Vai do relacionamento que você tem. Vai do relacionamento que cada um tem. Se você vai com um relacionamento com Jesus, só pedir, então falar com Ele não vai ser bom. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes Ele vai dizer não. Agora, quando você vai com um relacionamento com Ele, onde Ele é quem te conduz, aí é diferente. Aí você acorda de manhã e fala: bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor vai fazer? Me envolve no que o Senhor vai fazer. Eu estou aqui, o que nós pode fazer junto? Conta comigo. Você está entendendo? Conversar com Jesus, interagir com Jesus, é isso, é trazer Jesus a você. Porque Jesus mesmo disse que ele quer ter um relacionamento com a igreja como noivo e a noiva. E
E quando eu chego em casa, eu não chego dentro de casa: oi Daniela, paz do Senhor, tudo bem, vamos dormir, minha esposa. Não. Eu trato ela com a maior naturalidade possível e ela a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ela já me conhece. Então às vezes a gente trata Jesus: Senhor, isso e aquilo. Mas querido, Jesus te conhece. Dá um cheiro nele hoje. Fala: Jesus, deixa eu dar um cheiro no Senhor. Deixa eu te dar um abraço. Pula no colo de Jesus hoje, irmão. Só quem está ligado começa a entender o que eu estou dizendo. Sabe por quê, irmão? A minha vida mudou depois do dia que eu falei: Deus, eu não quero mais um relacionamento onde as pessoas me veem como um homem de Deus. Eu quero um relacionamento onde eu entro dentro do meu quarto e eu exponho todo o meu coração para o Senhor. Eu exponho todas as minhas necessidades para o Senhor. Exponho todas as minhas mazelas, minhas falhas, meus pecados. Exponho tudo diante do Senhor. E o Senhor vem e me trata. Aleluia! Aleluia! Se você falar que Deus não está te tratando hoje, não. O anjo do Senhor te dá. Coisa gostosa está acontecendo aqui hoje. Porque nesse lugar, irmão, um lugar assim, é onde o Espírito Santo começa a esquadrinhar o teu coração. É num lugar assim, é com uma palavra dessa forma, que você é alimentado e estruturado na palavra de Deus. Porque você começa a entender que não é o que Deus pode fazer por você que vai te levar mais próximo dele, mas é o que ele fez por você e com você. Aleluia! E quando ele abriu o céu, que João Batista está ali, eu falei: agora vai ter o altar de Jesus. Agora vai. Ó, fui para a próxima página, eu falei: agora ele vai dar assim, ó. Jesus levantou o altar. Não está. Falei: mas Senhor, mas não está. O altar de Jesus não está. Ele acabou de ser reconhecido por Deus. Tá bom, continue levantando lá. E agora vem Jesus, irmãos. Entra nas cidades, começa a anunciar um reino. Um reino vindouro. E aonde ele põe a mão, quem está enfermo passa a ser curado. Quem está doente passa a ter saúde. Quem está morto tem vida. O céu começa a enxergar. E a palavra de Deus começa a se cumprir. Tudo que a palavra de Deus falava se cumpria. E Jesus fazendo seus milagres. E ressuscita um e levanta outro. E nada de altar de Jesus. Eu falei: Senhor da glória. Mas um belo dia, Jesus fala que vai ter uma ceia. E nessa ceia eu falei: agora Jesus levanta o altar lá no meio da ceia. Mas aí aconteceu a ceia. E sabe o que aconteceu? Jesus não levantou o altar. Sabe o que Jesus fez, pastor? Ele arrancou uma toalha, ajoelhou no chão e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ai, Jesus! Você tem noção desse Deus, irmão? Um Deus que desce da sua glória, o potentado de glória, para vir lavar o pé de homens e mulheres, pés encardidos, pés de homens e mulheres impuros, mas que Ele daria a vida por cada um deles. Aleluia! Aleluia! Sabe por que você está recebendo essa palavra, irmão? Porque o cristão, ele tem que ser edificado com a palavra que fale de Cristo. Eu sei que ouvir falar que Deus vai fazer isso, fazer aquilo é muito bom, mas a palavra que era pregada antigamente só falava de Jesus e o povo era edificado. Um dia desses eu entrei dentro da casa de uma mulher e aí eu estava montando móveis, sou montador de móveis, e aí eu comecei a falar e eu vi ela com a vestimenta dela, o jeito dela. Eu falei: irmã, a senhora tem um jeito de crente, a senhora é crente? Ela falou: moço, eu não sou não, eu já fui, mas meu marido é muito bruto. E aí eu acabei largando a igreja, abandonei tudo. Falei: irmã, mas então, você abandonou? Foi. Aí então você está em lua de mel agora, tá? Falou: não. Eu falei: não? Não, continua bruto. Continua bruto. Eu falei: então por que você saiu da igreja? Então por que abandonou Jesus? Você está vendo como que a gente procura ocasiões e desculpas para sair da onde a gente não quer estar? E aí essa mulher começou a conversar, e a gente começou a conversar, e Deus começou
começou a vir do mesmo jeito que ele está vindo aqui hoje. E aí ele começou a tocar no coração dela, e eu percebi que o coração começou a tremer, ela começou a encher de lágrimas. E aí ela falou do filho dela, falou do marido, falou um monte de coisa, mas eu só falava de Jesus, só falava de Jesus. Quando eu terminei, ela falou assim: irmão, você falou tudo que eu precisava ouvir. Eu falei: sabe por quê? Porque eu não falei do seu filho, não falei do seu marido, eu só falei daquele que verdadeiramente tem que ser falado. Porque se Jesus não for suficiente, nada mais vai ser. Nada mais vai ser. Então está Jesus agora, levantou o altar. Levanta o altar de Jesus e nada de aparecer ao altar. E eu falei: Senhor, agora nessa ceia Jesus faz isso, e logo depois dali Jesus é levado para o Getsemane. Quando Jesus é levado para dentro do Getsemane, vai acontecer aquilo que eu falei para você que aconteceu lá com Adão. Adão perdeu o lugar do encontro. Jesus entra dentro do Getsemane e ele começa a suar lágrimas e suor de sangue. Quem já leu isso? Não é isso? E o nome disso, irmão, é um fenômeno chamado hematidrose. Faz com que a pessoa soe e chore lágrimas de sangue. E a Bíblia nos diz para que o sacrifício fosse feito só se fosse o derramamento de sangue. E aí sabe o que acontece? Jesus, ele começou a vencer a cruz, não foi na cruz, foi lá no Getsemane. Porque enquanto ele estava orando, ele começou a enxergar toda a agonia que ele passaria por mim e por você. Todo o sofrimento, toda a humilhação, todo o escarnecimento, todo o sangue, corte, dilaceração que ele ia passar. Ele viu tudo aquilo. E aquilo naquela hora começou a fazer com que ele suasse sangue naquele jardim. E o que me chama a atenção é que o homem perdeu a comunhão com Deus dentro do jardim. E foi dentro do jardim do Getsemane que as lágrimas de sangue de Jesus nos devolveu de novo o lugar do encontro que o Adão havia perdido. Aleluia! Porque enquanto aquele sangue caía ali, ele ia remindo o jardim, abrindo para mim e para você novamente o lugar do encontro. Agora cabe a mim e você ter esse lugar do encontro. Eu quero convidar você a partir de hoje a assumir um compromisso com Deus na sua casa. De todos os dias, irmão, todos os dias. Pai, agora é a hora do nosso encontro. E orar. Se a sua vida não mudar, eu paro de pregar. Todos os dias. É igual você tomar remédio para pressão. Não tem horário, não tem momento. Então vá lá, porque a sua vida espiritual depende disso. Aleluia! E Jesus agora está ali no meio daquela situação e vai entregue para a cruz. E o que mais me chama a atenção é que Jesus agora abre os braços. E eu estou esperando a vontade de Jesus. Abre os braços e diz: Pai, está consumado. Quando Jesus diz isso, o véu rasa e volta abaixo. E eu fiquei pensando, falei: Jesus, mas cadê o seu altar? E o Espírito Santo de Deus nos disse: Jesus não levantou o altar, irmão, no começo, no meio e nem no fim. Porque ele sabia que ele era o altar e também o sacrifício. É por isso que nessa noite Deus nos trouxe aqui para esse recomeço. Para que nós entendamos que nós não precisamos levantar altar para Deus de vez em quando, ou só na campanha tal ou dia tal, mas que nós venhamos ser o altar. Nós venhamos ser o lugar onde Deus fala: eu desejo habitar ali dentro. E aí, para você entender um pouco mais a respeito do que eu havia falado, que eu fiquei no crack um tempo. Eu era cristão, irmão, mas um dia eu resolvi sair da igreja porque o diabo me ofereceu um prato. E aí eu fui sair e fui um abismo atrás do outro, um abismo atrás do outro. E eu vou resumir para você. Um belo dia eu estava 9 dias sem dormir. Se você for lá no YouTube, você vai ver que tem até a foto lá.
Eu estou 9 dias sem dormir. E aí eu falei com o rapaz, eu falei assim, olha, eu queria ir para uma casa de recuperação. Aí ele falou, é sério, Marcos? Eu falei, é. Só que antes de eu ir para a casa de recuperação, o que eu fiz, irmão? Fui lá e peguei umas pedras de crack e fui para dentro de casa. Na minha casa, quando eu morava com a minha mãe, era 2 andares, era um sobrado. Ela dormia na parte de cima. Aí o que eu fiz? Fui lá para a sala, coloquei as pedras de crack na mesinha de centro e estou fumando crack lá embaixo. Só que eu estou 9 dias sem dormir. Então, qualquer momento que eu estou sem fumar o crack, eu desmaio de sono. E aí eu toda hora fumando, acordadão, quando dava aquele soninho, eu ia lá e pufo de novo. E aí, de repente, eu sento no sofá, e eu me lembro como se fosse agora. Eu sentei no sofá, e aí eu fiz assim, ó. Bom, caí pro lado. Quando eu caí pro lado, eu adormeci. Eu não sei quanto tempo isso demorou. Eu sei que de repente, eu senti como se alguém tivesse dado um choque no meu peito. Tivesse feito assim, ó. Que eu voei do sofá. Eu caí assim, ó. E falando isso, né? E meu corpo todo arrepiado, e eu sem entender nada. E 3 vezes isso aconteceu. Eu sentava tremendo assim, ó. E aconteceu de novo. Aí eu me lembro que numa das vezes, minha mãe desceu. Aí ela olhou para mim e falou assim, quando ela olhou para mim, ela falou assim, agora pronto. Agora está endemoniado dentro de casa. E eu, sem saber o que dizer, eu com medo. Aí eu perguntei, eu falei, Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo aqui? Quando eu falei assim, eu senti uma voz dentro de mim dizer assim, ó. Hoje eu estou te ressuscitando. Era por isso que eu sentia aquele choque. Aí eu falei, mas Deus, eu estou acabando de fumar crack e eu falando em línguas, como assim? Olha como Deus Jesus é. E aí às vezes eu e você quer ditar quem é santo e quem não é. Aleluia. E aí olha só, saí dali, a rapaz me levou para a casa de recuperação. Só que antes de eu sair dali, a minha mãe foi descer. Quando ela foi descer, eu tinha 3 pedras de crack. Uma delas estava aberta. Eu peguei ela e enfiei aqui dentro. Eu enfiei a pedra dela desse tamanho assim, ó. Ela ficou aqui, ó. Ela parou aqui atrás. E eu não conseguia tirar essa pedra de crack do meu ouvido. E eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Só que eu tinha mais. Então eu estava preocupado. Fui usando. Acabou. Quando foi no outro dia que eu acordei, eu senti um caroço aqui, aí doía. Eu falei, meu Deus, e agora? Só que eu já tinha assumido a palavra de ir para a casa de recuperação. Fui para a casa de recuperação. Quando eu cheguei lá, os irmãos conversando, o pastor falou assim, Marcos, hoje é dia de Santa Ceia. Como é dia de Santa Ceia, o que você pode fazer? Eu vou servir a ceia com os meninos, se você quiser se reconciliar, aí amanhã você já cumprimenta o pessoal na paz do Senhor. Eu falei, olha, esse evangelista de verdade. Aí tá bom, né? Então lá. Mas eu fui dentro da igreja, lembrei. Me lembro como se fosse agora. A igreja não tinha não tinha nada, era só o tijolo e o chão batido. E o pastor com a mão assim, ó. Eu fui entrando. E na hora que eu ia entrando, eu ia dizendo no meu pensamento, eu dizia assim, Deus, hoje, o Senhor vai me desculpar, mas eu estou tanto tempo longe da tua presença, que eu não te ouço, eu não te sinto. O Senhor me desculpa. Eu pensando comigo, para mim o Senhor não existe. Eu estou pensando aqui, mas é por nada. Estou pensando por nada. Para mim o Senhor não existe. E olha que um dia eu entrei dentro de postinho de saúde, eu orei pelas pessoas, elas nem chegou a ser atendidas, elas foram embora curadas. Eu preguei dentro da cadeia, eu vi bandido ser salvo. Senhor, mas desculpa, para mim o Senhor não existe mais. Olha o que eu falei. Você imagina um pai ouvindo isso do filho. E aí, eu me lembro que logo depois eu disse assim, mas tem alguma coisa aqui, ó, em mim, lembra? Tem alguma coisa aqui, ó, em mim, que eu sei que isso não te agrada. Se o Senhor estiver me ouvindo, então tira. Aí eu fui orar, orou, aceitei Jesus e nada aconteceu. Aí eu fui dormir. Quando
Quando foi no outro dia, eu acordei com uma dor nesse dia. Aí eu falei, nossa, que dor é essa? Aí eu fui abaixar para pegar as roupas de cama, porque na casa de operação você também recomeça. Você recomeça de zero. Você aprende a arrumar a cama, aprende a arrumar, fazer tudo direitinho. E aí eu fui pegar, aí eu senti fazer assim, ó. Aí eu fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, ó, ela caiu aqui, ó, do tamanho da unha do meu dedão. Sem dor, sem absolutamente nada. Ela simplesmente pulou para fora. Quando ela pulou para fora, irmão, aí meu corpo arrepiou, que nem está aqui agora. Eu fui ressuscitado lá. Aí eu olhava para ela e dizia assim, antes de eu falar, o Espírito Santo de Deus falava assim, porque meu corpo arrepiou de uma forma, o Espírito Santo falava assim, você não disse que não me sentia? Você não disse que não me ouvia? E que eu não existia para você? Olha o que eu faço na tua vida. Eu falei, Deus, que é isso? Parecia que eu ia explodir, igreja. E aí eu olhei aquilo e de repente eu comecei a tratar como um demônio. Eu falei, o que você me roubou, Satanás? A minha vida, a minha família, meu trabalho, toda a minha dignidade, a minha comunhão com Cristo. Hoje eu te trato como um demônio e piso na tua cabeça. E joguei no chão. Eu fiz assim, ó. Quando eu fiz assim, ó. Quem sabe o que é um pedaço de crack? O crack, se eu pegar ele e passar aqui, ó, ele risca que nem um X. Fiz assim, ó. E puxei o pé para trás assim. E quando eu ia puxando o pé assim, ó, ele ia subindo assim. Aí eu falei, Deus, que é isso? Deus dentro de mim mais uma vez disse assim, ó, hoje eu apago o teu passado e escrevo uma nova história na sua vida. E aí de lá para cá, irmão, a gente está vivendo isso que a gente está vivendo. Já tive dias que eu queria desistir, já tive dias que eu quis voltar atrás, sim, mas eu sempre olhei para a cruz. Sempre olhei e falei, não, ele foi até o final, eu tenho que ir até o final. Nós precisamos recomeçar, irmãos. Amém, igreja? O tempo já se avança. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem? Quem Deus falou com você aqui nessa noite? Quem tem parente nos vícios? Tem alguém que tem parente nos vícios? Parentes nos vícios, né? Eu queria que você nessa noite, se você não tem um parente no vício, eu tenho certeza que algum conhecido seu tem. E você, como igreja, vai se posicionar nessa noite para a gente orar por essa pessoa. Porque a minha e a tua Bíblia diz que a igreja, quando orava unânime, Deus respondia. Mas para o céu se movimentar, a igreja precisa orar. Então hoje nós estaremos orando. E eu tenho certeza que o céu vai se movimentar em nosso favor. Aleluia! Vamos lá? Soberano Deus, amado e eterno Pai, na noite de hoje, Senhor, amado meu Senhor, aqui está a sua igreja, Pai. Senhor, a palavra foi pregada, Espírito Santo de Deus, Senhor, estamos diante da presença do Deus que renova todas as coisas. Pai, é o Senhor que tem, Senhor, na vida, que na noite de hoje precisa ser alcançado. Alguém que está no vício, alguém que está no alcoólatra, alguém que está no Deus que vai da pornografia, da mentira, alguém que precisa ser reposicionado no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua igreja clama nessa noite, através, Senhor, do teu Santo Espírito, Pai. Nós, Senhor, posicionamos, Deus, Senhor, e direcionamos a oração, ó Pai, Senhor, ao caído, ao aflito, ao necessitado nessa noite. Espírito Santo de Deus, a tua igreja está lidando, a tua igreja está viva, a tua igreja está de pé, a tua igreja está
Graças a Deus. Irmãos, os irmãos que quiserem e puderem nos ajudar, vai lá no canal lá, envia para mais pessoas, compartilha. Se inscrever no canal do YouTube é EV Marcos Paulo. Não paga nada, é gratuito. Você vai ganhar vidas para o reino de Cristo, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu quero dizer para vocês, quero dizer para o pastor, que eu estou à disposição de vocês. Eu e minha casa servimos a vocês, amém? Deus abençoe a cada um. Ore por nós, porque nós precisamos. Deus abençoe. Glória a Jesus que me merece. Aleluia! Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.